Ó, os comandos DDL são responsáveis pela criação, alteração e deleção de bases de dados, de tabelas, de índices, visões, entre outros. Então vamos para o primeiro comando, o comando create database. Esse comando ele é utilizado para criar uma base de dados. Então, por exemplo, se você vai criar, você está desenvolvendo um sistema para uma sorveteria, por exemplo, e aí você quer armazenar ali os dados dos seus produtos. Então você pode criar uma base de dados para atender a sua sorveteria. Então, create database, e aí no nome do banco você vai colocar o nome que tem relação com o seu negócio, né? Então, create database, sorveteria tal, por exemplo, né? Seria uma possibilidade. Então, o nome, se atentem ao nome do comando, né? Se você já tem um conhecimento básico de inglês, você já vai conseguir traduzir e ter noção de para que serve esse comando, né? Aqui no caso, criar a base de dados. Por outro lado, nós temos o drop database. Temos o create para criar e o drop para excluir o banco de dados. Se o banco de dados não lhe é mais útil, você quer excluir ele, você pode usar o drop database, espaço, o nome do banco. Se atentem à sintaxe, tá? A gente tem aqui primeiramente o comando drop database, espaço, o nome do banco. E aí aqui, prestar atenção, né? Tomar muito cuidado para não excluir algum banco com informações importantes, tá? Então, create para criar e o drop para excluir, para deletar. Outro comando muito utilizado é o create table. Então, uma vez que você criou o banco de dados em si, agora nós vamos criar as tabelas que irão armazenar as informações do nosso interesse. Então, para isso a gente usa o comando create table, separado, tá? Ou seja, criar a tabela, espaço, o nome da tabela. Create table, espaço, o nome da tabela. E aí nós temos os parênteses para delimitar o início e o fim da estrutura da tabela, porque aqui dentro a gente vai informar a estrutura da tabela. Quais informações que nós queremos armazenar? É o nome, é a idade, a data de nascimento? E para essas informações, qual vai ser o tipo de dado que eu espero que seja armazenado ali? Então, toda essa definição ela vai ocorrer dentro do corpo aqui do comando, que é delimitado pelos parênteses, tá? De abertura e de fechamento, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó, coluna 1, o tipo do dado. Coluna 2, o tipo de dado. Você vai informar para quantas você quiser, tá? Aqui eu trouxe algumas definições de tipos de dados aqui do MySQL, mas é semelhante para outros bancos de dados também, tá? Mas se for do caso, você pode pesquisar no Google aí e ver exatamente quais são os tipos de dados para o banco do seu interesse. Mas basicamente nós temos aqui os principais. O varchar, que é para armazenar um conjunto de caracteres. Professor, o que é um conjunto de caracteres? Traduzindo, são textos, palavras. Ou você quer, é um tipo de dado que permite armazenar textos, números, caracteres especiais, acentuação e etc. Então, é o tipo de dado que mais amplo para aceitar mais diferentes tipos de informações ali naquele campo, ok? Então, varchar é para um conjunto de caracteres. Aí nós temos para armazenar só número, o principal, que vale a pena referenciar aqui, o int, tá? É um dos mais utilizados aí para armazenar números, beleza? Números inteiros. O que é um número inteiro? São números sem casa decimal. É um número sem casa decimal, tá? E aqui a diferença dele, ó, a gente tem o int, tem o small int e o big int. A diferença é a quantidade de dígitos de informações que ele consegue armazenar.
Aqui no int é até 11 dígitos, no big int até 20. Mas na maioria dos casos o int já atende, né? Você vai ver aí a sua necessidade. Professor, e se eu quiser armazenar número com casa decimal? Aí nós temos o float, por exemplo, que permite armazenar número com ponto flutuante. E aí você pode colocar alguns parâmetros, como por exemplo aqui, ó, o tamanho da variável, né? Aqui o primeiro parâmetro, dentro do parênteses, você vai informar quantos números você quer que sejam armazenados. E aí depois da vírgula você pode informar aqui a quantidade de casas decimais. Você quer armazenar até quantas casas decimais depois da vírgula, né? 2. Não, eu quero mais. Na minha aplicação é importante que ela seja mais detalhada. Então 4 casas, 5, você vai dizer, informando aí, beleza? Nós temos também o decimal para valor numérico fracionário, beleza? Entre outras possibilidades. Vamos criar algum tipo aqui. Aqui também, ó, a gente tem tipos de dados para datas, tá? Então, date, o date time, timestamp e aqui a descrição de cada um. Vamos criar uma tabela. Ó, aqui eu trouxe um editor online para a gente testar alguns comandos. Então, ó, eu vou aqui no banco de dados PostgreSQL criar uma tabela. Então, como é que é o comando para criar a tabela? Create table. Então, por exemplo, cliente. Vou criar uma tabela chamada cliente. Vou abrir os parênteses e vou agora informar quais os dados que eu quero armazenar desse cliente. Então, por exemplo, eu preciso armazenar aqui algum número de identificação, tá? Alguma informação que me permita identificar o cliente. Então, eu posso chamar aqui de ID cliente. Esse dado vai ser do tipo big int, um inteiro grande, né? E vai ser a minha chave primária. Agora eu explico o que é uma chave primária. E aí eu quero armazenar o que? Também o nome do cliente. O nome vai ser um varchar, ou seja, vai ser um conjunto de caracteres. Legal? Quero armazenar. Aqui o conjunto de caracteres, ele vai ser not null. Vamos lá. O que nós temos aqui? O nome da coluna, né, da informação que você quer armazenar, o tipo de dado que você espera receber naquela coluna, aqui no caso é um inteiro, ou seja, número decimal, um número sem casa decimal, né, número inteiro, vai ser a minha chave primária, que vai me permitir identificar um registro na tabela. Eu tenho a coluna nome, onde vai ser armazenado ali, claro, o nome do cliente. Essa coluna vai ser do tipo varchar, ou seja, ela vai permitir textos ali, né? E você pode especificar aqui também a quantidade de caracteres que essa coluna vai ter no máximo, tá? Então aqui no caso, ó, no máximo 255 caracteres. O que mais? E not null. O que significa not null? Aqui, nessa terceira coluna, a gente tem o que a gente chama de constraints. Constraints são regras relacionadas aqui à tabela ou aos campos, né, às colunas das tabelas. Aqui no caso not null, significa que esse campo não pode ser nulo. Ou seja, quando alguém for cadastrar um cliente, essa pessoa tem que obrigatoriamente informar o nome do cliente. Ela não pode deixar esse campo vazio, ok? Outra coisa que a gente pode armazenar aqui, o CPF, né, da pessoa, por exemplo. CPF seria uma possibilidade.
Se você quiser armazenar só os números, você pode colocar inteiro, né? Lembra que o int permite 11 casas decimais? O CPF tem 11, são 11 números. Então, aqui, se você for armazenar só os números do CPF, o int atende. Se você quiser armazenar os pontos, o tracinho, o hífen, aí você usa o varchar com mais campo. Vou deixar aqui como int. Também not null, não pode ser nulo. E tá bom. Aqui é só um exemplo, tá? Aí você fecha o parênteses e ponto e vírgula. Sempre finaliza o comando com ponto e vírgula. Aí, ó, vou mandar executar. Aqui, ó, ele bem lembrou, ó, aconteceu um errinho aqui no final, ó. A última linha você não precisa colocar vírgula, tá bom? Eu deixei aqui porque eu ia colocar outro campo e acabei desistindo, mas você tem que lembrar disso, que na última linha você não precisa colocar vírgula. Vírgula é só para separar as colunas. Chegou na última, sem vírgula. Beleza? Vamos ver se funcionou? Olha aqui, ó. Tabela cliente foi criada, tá? Aqui nesse caso, ó, ainda no comando create table, a gente tem aqui, ó, o nome da coluna, ID e o tipo inteiro. Outro nome de coluna, né, aqui no caso chamada nome também. Tabela pessoa, tá? Vai ser o que? Um conjunto de caracteres de até 100 dígitos. Endereço, um conjunto de caracteres de até 200 dígitos. Idade também inteiro. E aí nós vemos aqui algumas constraints, né? Algumas regras. Not null, como eu expliquei, campo não pode ser nulo. Sabe aqueles campos que são obrigatórios? Que sempre alguém que for preencher alguma informação lá, ela tem que informar esse campo? Você coloca not null aqui na terceira coluna, tá? Primary key. O que é primary key, pessoal? Especifica que uma coluna ela é chave primária. E o que consiste em ser chave primária? Uma coisa que nós precisamos em banco de dados é de algum mecanismo para que eu tenha certeza de que um registro, quando eu for buscar, por exemplo, as informações do seu cadastro no banco de dados, eu tenha certeza de que aquelas informações são de fato referentes a você. Esses são os dados que eu estou procurando realmente. Né? Porque nós temos banco de dados com milhões e milhões de registros. Então, como é que eu sei que é você? Através da chave primária. A chave primária é um valor que ele não se repete. É único para cada registro. Por exemplo, campos que poderiam ser chave primária. O CPF. Por quê? O CPF não é único. Né? Eu não vou conseguir, por exemplo, ter cadastrado na tabela pessoa 2 pessoas com o mesmo CPF. Eu só posso cadastrar uma única vez aquela pessoa com aquele CPF. Se precisar realizar alguma alteração nos dados, eu vou alterar, mas eu não vou cadastrar um novo registro. Eu vou pegar aquele registro seu e vou alterar o endereço, por exemplo, tá? Então, essa é uma chave primária. Aqui no caso, uma outra prática comum é a gente definir uma coluna específica para ser a nossa chave primária, que é o que a gente chama de ID. Tá? ID pessoa ou então só ID. E aí você pode colocar na frente da coluna, do jeito que eu especifiquei, no exemplo ali, ou pode colocar aqui no final, ó, primary key, e aí entre parênteses você vai ter que dizer qual a coluna que é a sua chave primária. Algumas informações sobre a chave primária. A chave primária ela tem que possuir valores únicos e não pode ser nula. A tabela tem que conter apenas uma única chave primária, ok? Mas nós temos a possibilidade de ter chave primária composta, que continua sendo apenas uma única chave primária, mas ela é composta por mais de um campus, a junção de 2, 3 campos. E esses
campos em conjunto, eles permitem a identificação de forma inequívoca de um registro, tá? Então, mas continua tendo apenas uma única chave primária. Ou seja, você pode definir chave primária apenas uma única vez. Aqui no caso está em um campo só, mas eu poderia colocar mais campos aqui nessa definição. Olha aí, a gente consegue pôr a chave primária na mesma linha da coluna, tá? Então aqui no caso o ID vai ser chave primária, ou colocando no final. Inclusive, ó, você tem a opção ainda de definir o nome dessa regra, o nome dessa constraint. Você coloca constraint, o nome dela, o nome você escolhe. Mas não é obrigatório, tá? Você pode colocar direto primary key, e aqui no caso, ó, a chave primária composta pelo ID e nome, tá? Aqui é um exemplo, né? Beleza? Outro comando, drop table. O drop table serve para você excluir uma tabela do banco de dados. Legal? Quer excluir uma tabela, aquela tabela não é mais útil. Ele vai excluir a tabela toda. Beleza? Vai excluir toda a tabela. Então é drop, espaço table, espaço o nome da tabela. Então no caso drop table pessoa, drop table produto. Outro comando que a gente pode utilizar também é o truncate table. Truncate table. Ele deleta os registros da tabela. Tá? Ele não permite a recuperação dos dados excluídos. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos atentar às características dos comandos, né? Então, o drop table, ele deleta a tabela toda. Beleza? Ele deleta toda a tabela. Então, aquela tabela não existe mais. O truncate table, ele não deleta a tabela. A tabela continua lá, mas ele apaga tudo que tem dentro dela, ou seja, todos os registros da tabela são eliminados. E uma das características do truncate table é que ele não permite a recuperação dos dados excluídos. Então, tomar cuidado com isso. O comando é truncate table, nome da tabela. Agora vamos responder uma questão aqui para o concurso da Prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, questão de 2022. E ela fala o seguinte: a sintaxe em SQL correta para apagar uma tabela é. Então, qual dessas informações, desses comandos estão corretos aí, né, para deletar, para apagar uma tabela? Então, alternativa A, drop table in. Qual que é o comando para deletar a tabela? O drop table? Drop table, né? Não tem o in. Então, a gente corta isso aqui. Segunda opção, drop table, nome da tabela, in o banco. Quero deletar a tabela tal no banco tal. Não precisa desse in, né? Então, corta. Drop table, o nome da tabela, and o nome do banco. Não, é errado, né? Drop table, o nome do banco. Aqui é a primeira opção. A segunda opção, drop table, das opções restantes, né? Drop table, nome da tabela. O que a gente quer apagar? Tabela. Então, qual que é o comando correto, né? O drop table, e aqui no caso, na frente, o nome da tabela. Não é isso? A gente não quer apagar uma tabela? Table. Então, o que vem aqui na frente é o nome da tabela. Esse é o comando correto para apagar uma tabela. Questão da CESP de 2022 para Petrobras, cargo analista de sistemas e engenharia de software. Ela fala o seguinte, ó: o comando truncate pessoa. Então, aqui pessoa a gente entende que é o nome da tabela, né? Então, truncate pessoa permite excluir todos os registros da tabela de nome pessoa. E aí, segundo o que a gente estudou, é isso mesmo que o comando truncate faz? Exato, né? O comando truncate exclui todos os registros da tabela. O detalhe é que ele mantém a estrutura da tabela, né? Ele não apaga a tabela. Para apagar a tabela é o drop table.
que no caso ele apaga todos os registros da tabela, aqui no caso a tabela pessoa. E aí o problema é que você não consegue depois recuperar essas informações. Então, correta, né? Questão correta. Aqui outra questão também para Petrobras, para analista de sistemas, que fala assim: o comando delete alunos permite apagar uma tabela de nome alunos. Ele está falando que o comando delete alunos permite apagar uma tabela que se chama alunos. E aí, tá certo? A gente vai ver agora em seguida, o comando delete, ele faz parte do conjunto de comandos DML, de manipulação de dados, que servem para apagar o quê? Registros, tá? São os dados cadastrados, não a tabela em si, não a estrutura da tabela. A estrutura, o que permite alterar ou criar, são os comandos DDL, comandos de definição de dados. Beleza? O delete faz parte de outro grupo de comandos, que são comandos para manipulação de dados, que a gente vai ver agora em seguida. Mas, por enquanto, a gente já consegue responder essa questão, mesmo sem ter visto o delete. Porque qual é o comando que permite apagar uma tabela? É o drop table, né? Drop table. Delete não apaga a tabela, apaga registro. Então, questão errada. Outro comando de definição de dados é o alter table. Alter table. Ele é utilizado para adicionar, deletar, modificar e modificar colunas em uma tabela. Então, por exemplo, você já criou uma tabela, você quer adicionar uma nova coluna, você vai e utiliza o comando alter table. Também ele é muito utilizado para adicionar ou remover regras, né, as chamadas constraints nas tabelas. Então, qual que é a sintaxe? É essa aqui, ó. Alter table, você vai dizer, né? Eu quero alterar uma tabela. Alter table, o nome da tabela. E aí, o que você vai fazer? Aqui no caso, ó, eu quero adicionar uma nova coluna. Então, add, nome da coluna, tipo do dado. Alter table, nome da coluna. E aí você vai dizer o que você quer fazer. Então, ó, adicionando a coluna peso do tipo float. Então, ó, nós temos aqui a tabela cliente, que ela possui o ID cliente, o nome e o CPF. Se eu quisesse colocar mais uma coluna aqui, como por exemplo a idade, como é que eu faria? Simples, assim, ó. Alter table cliente. E aí o que eu quero fazer? É o mesmo comando, tá? Vou adicionar o nome da coluna. Vou adicionar a coluna. Qual coluna? Idade. E o tipo? Idade é int. Pronto. Então, ó, estou alterando a tabela cliente e estou adicionando uma nova coluna do tipo inteiro. Você pode utilizar o comando alter table não apenas para adicionar novas colunas, mas também para deletar uma coluna já existente. Então aqui, ó, alter table, o nome da tabela, e aí drop column, você vai especificar qual coluna você quer deletar. Você pode também, para modificar uma coluna, você quer modificar o tipo do dado. Então, essa é uma possibilidade, tá? Então, ó, aqui no caso, ó, modify column, o nome da coluna e o novo tipo do dado. Você consegue também renomear a coluna através do change. Então, ó, change, o nome antigo, o nome novo e o tipo do dado. Beleza? Tudo dentro do comando alter table, que faz parte dos comandos de definição de dados. Vamos ver agora algumas regras, algumas constraints que podem ser definidas associadas aí a colunas e às tabelas. As constraints, elas são regras, né? Como eu falei, são regras atreladas a uma coluna, a uma tabela em si, que são regras que precisam ser atendidas, né? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Como definir, primeiramente,
do jeito que eu mostrei, né? Aqui, por exemplo, na criação da tabela, você tem o nome da coluna, o tipo do dado, que vai ser aquela coluna, e aqui na terceira coluna, a gente tem as constraints, as regras. E aí você pode especificar aqui várias regras de uma vez. Quais são as constraints mais utilizadas? A gente tem o not null, indicando que aquela coluna ela não pode ter valor nulo, ou seja, ela não pode ser deixada em branco, tá? Unique significa que o valor daquela coluna ele não pode se repetir, ele tem que ser único. Então, por exemplo, a coluna CPF, ela tem que ser única, né? Então, eu não posso cadastrar duas pessoas com o mesmo CPF. Então, tem que ser um valor único. Se eu tentar cadastrar uma pessoa que já possui aquele CPF cadastrado, o banco não vai deixar. O sistema vai gerar uma mensagem de erro, porque aquele campo ele tem que ser único. Primary Key, para indicar que um campo é chave primária. E como a gente aprendeu aí, o Primary Key, a chave primária, serve para identificar uma linha na tabela de forma inequívoca, né? É aquele campo através do qual eu consigo ter a certeza de que aquele registro é de quem eu estou procurando. E aqui, ó, a chave primária, ela implicitamente ela já inclui, ela já pressupõe o not null e o unique, né? A chave primária ela não pode ser nula e ela tem que ser única. Então, se você colocar primary key, nem precisa colocar not null e unique. Temos também o foreign key, que é chave estrangeira. Agora eu vou falar sobre ela. Temos aqui o check, que serve para definir algumas condições específicas que precisam ser atendidas pela coluna. Então, por exemplo, eu quero que esse campo só possua números maiores do que 0. Então, você pode colocar um check para verificar uma condição específica. Então, quer definir algumas condições específicas, check. Essa constraint ela cai bastante em concurso, tá? Se atentar a ela e ao uso dela. Vale aí a pena um estudo mais aprofundado. O default serve para você definir valores padrões, tá? Você definir um valor padrão para uma coluna. Então, se aquele campo ele não for preenchido na hora de inserir um registro no banco, já é atribuído o valor padrão que foi definido para ele. E temos também o index, que é usado para criar e recuperar dados de uma tabela mais rapidamente, que é o índice, tá? Você pode indicar que você quer que aquele campo, quando eu falo o campo, são as colunas das tabelas, né? Coluna nome, coluna idade, e-mail. Você pode, por exemplo, indicar que um desses campos ele vai ser o índice. E aí o índice é semelhante àquele índice do livro também, né? É um mecanismo através do qual você consegue localizar mais rapidamente um registro. Beleza? O not null, aqui um exemplo, ó, ID e nome not null. Então, idade pode ficar em branco. Na hora de cadastrar um cliente, eu posso deixar a idade em branco, mas não posso deixar o ID e o nome. O unique, aqui no caso, ó, ID vai ser not null e unique. Observem que a partir da terceira coluna eu posso colocar mais de uma constraint, mais de uma regra. Então é só você separar por espaço, tá? Então aqui, ó, not null e unique. Então ID vai ser não nulo e único. Chave estrangeira, foreign key. Para quem não sabe o que é chave estrangeira, eu vou deixar o link para uma aula aí também de banco de dados, onde eu explico todos os conceitos, né, o fundamento por trás dessas chaves, tá? Do foreign key, que é a chave primária, que é a chave estrangeira. Mas a chave estrangeira é um mecanismo que nos permite associar registros de tabelas diferentes, normalmente, mas também às vezes da mesma tabela.
Então, por exemplo, eu quero saber a qual categoria um produto pertence. Eu tenho, sei lá, 4 produtos cadastrados. E aí eu tenho uma coluna que vai me indicar, que vai apontar para a chave primária das categorias. Aqui do outro lado eu tenho, sei lá, 2 categorias cadastradas. Vamos pensar a primeira categoria. Categoria de produtos, né? Eu tenho móveis e eletrodomésticos. Então eu tenho o ID da categoria, o identificador dela, por exemplo, 1. A categoria móveis tem o identificador 1 e o nome dela, móveis. A segunda categoria eu tenho o identificador 2 e o nome dela, eletrodomésticos. Ok, essa é a tabela categoria. E aí eu tenho outra tabela chamada produto. Aí lá no produto eu estou cadastrando um sofá. Tá? Então ele vai ser o identificador, sei lá, 100, ID 100, nome sofá, o preço. E aí eu quero associar, eu quero dizer que esse sofá, esse produto, ele pertence à categoria móveis, não é? O que eu vou fazer? Eu vou escrever móveis? Não, você vai especificar uma coluna que vai ter ali o identificador da categoria. E eu não falei que o identificador da categoria do móvel não é 1, então vou colocar lá valor 1, ok? Então essa coluna que me permite associar um registro com outro registro de outra tabela, ou às vezes da mesma tabela, no caso do autorrelacionamento, é o que a gente chama de chave estrangeira. Tá? É um campo que se refere à chave primária de outra tabela, ou às vezes da mesma tabela. Mas essa é uma outra característica, tá? Na chave estrangeira, na foreign key, ela vai sempre apontar para a chave primária de quem ela está referenciando. Aqui no caso, ó, eu tenho pedidos, tabela pedidos, que tem o identificador. Aqui, ó, o identificador, eu já estou vendo que ele vai ser a minha chave primária para pedidos. Eu tenho um número, que não pode ser nulo. E aí eu tenho a minha chave estrangeira, que eu estou chamando aqui de ID cliente, ou seja, isso aqui é o identificador do cliente. Para que isso? Para quando eu pegar o pedido, eu consiga saber de quem é esse pedido, qual é o cliente dono desse pedido. Então aqui, através da coluna ID cliente, eu sei. E como é que eu estou dizendo que ela é chave estrangeira? É pelo nome? Não, é pela constraint, pela regra. Então tá aqui, ó, foreign key. Estou dizendo que a coluna ID cliente, então foreign key, aí entre parênteses você vai colocar o nome da coluna, ID cliente. E ela referencia o quê? Ó, referencia a tabela cliente na coluna ID. Ou seja, eu tenho também uma tabela chamada cliente, e essa tabela ela tem uma coluna chamada ID, que é a chave primária dela. Ou seja, qual que é a regra aqui? Eu estou dizendo que na tabela pedidos, a coluna ID cliente vai ser chave estrangeira, e essa coluna, por sua vez, ela referencia a tabela cliente lá na coluna ID, ou seja, ela aponta para a chave primária da tabela cliente, tá? E o comando é esse, é em inglês, tá? Foreign key, nome da coluna, reference, nome da tabela referenciada e a chave primária dessa tabela. Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário aí, fica à vontade. O cheque. O cheque ele serve para você verificar algumas condições, né? Então aqui, ó, limita os valores que podem ser atribuídos a uma coluna. Então eu tenho aqui um comando, ó, aqui um script, né? Para criar uma tabela chamada persons, né? Que está em inglês, tabela pessoa. E aí eu tenho as colunas ID, nome, sobrenome, idade. E eu tenho um cheque aqui no final. E o que eu estou querendo verificar? Isso aqui é uma constraint, tá, pessoal? Eu estou dizendo aqui, ó, que a coluna idade,
idade, ela tem que ser maior ou igual a 18. Então é assim que você faz, ó, cheque, abre os parênteses e coloca a condição aqui dentro. Qual que é a condição que eu estou verificando? Que eu estou atribuindo aqui à coluna? Que idade tem que ser maior ou igual a 18. Eu não vou permitir que alguém cadastre aqui uma pessoa com idade inferior a 18. Legal? E você pode também colocar regras aqui, ó, em múltiplas colunas. Aqui nesse caso, ó, o que ele está definindo? Aqui o constraint, não se preocupe, tá? Constraint CHK person, isso aqui é o nome da regra. Mas isso aqui é opcional, você pode só colocar o cheque direto, tá? Então, cheque, aqui no caso, ó, idade tem que ser maior ou igual a 18 e a cidade tem que ser igual a Sandnes, aqui no exemplo, né? Ok? Então, você pode colocar mais de uma regra, mais de uma restrição, só você separar aí com o AND, ok? O AND, ou seja, a condição à esquerda tem que ser verdadeira e a condição à direita também. Idade tem que ser maior que 18 e a cidade tem que ser igual a Sandnes. Outra opção é você usar o OR, de ou. Então, aí nesse caso, basta que uma das condições seja verdadeira. Default é quando você quer definir um valor padrão. Então, aqui no caso, ó, na coluna, aqui no campo cidade, é do tipo varchar, e eu estou definindo uma constraint, um valor padrão, aqui no caso, Palmas, cidade de Palmas. Então, se ao cadastrar uma pessoa não foi informada aí a cidade, então será atribuído o valor padrão Palmas para essa coluna cidade. Aqui uma questão para o TRT do Piauí, que ela fala o seguinte, ó, considere um banco de dados SQL Server e eu tenho aqui o seguinte script, ó, vamos dar uma olhada, create table TRT func, né? Esse aqui é o nome da tabela, tá criando uma tabela e aqui eu tenho o corpo da tabela. Então vamos lá, eu tenho aqui a coluna número de matrícula, que é inteiro, chave primária. Temos aqui nome func, que é o nome do funcionário, que é um varchar not null, não pode ser nulo. Nós temos o salário, que é um decimal, né, um valor decimal, com até 10 casas e 2 números decimais. Beleza? E aqui eu tenho uma regra que vai ser definida, ó, constraint, e aqui na frente a regra que a gente vai ter que preencher possivelmente. Então vamos lá. Ó, para criar uma restrição cujo nome seja valor positivo, de forma que o campo salário deva ser positivo e maior que 0, a lacuna 1 deve ser corretamente preenchida com... Então vamos lá, como é que eu faço para definir uma constraint, uma regra que vai verificar se o salário ele é maior ou igual a 0? Então vamos lá, onde é que vai ser aplicada essa regra? Na coluna salário, então já vou colocar aqui na mesma linha. Ele quer definir uma regra para um nome para constraint, tá vendo? Ó, uma restrição cujo nome seja valor positivo. Então, como eu falei, né, definir o nome não é obrigatório, mas aqui no caso ele quer definir um nome para essa regra. Então, e o nome vai ser valor positivo. Então, qual é a opção correta? Aí tá aqui, ó, constraint, opção A, valor positivo is. Não tem esse is, né, pessoal? Então, a gente já viu aí várias constraints, não tem esse is. Vamos ver outra aqui, ó, lá embaixo. Valor positivo, constraint, valor positivo, validate. Validate também não é uma constraint. Aqui em cima de novo, ó, validate, corta. E aí nós temos aqui, ó, duas alternativas que fazem mais sentido. Cheque, ó, salário maior que 0 e valor positivo. Esse as a gente vê muito em SQL como
forma de definir um apelido, né? Um nome para alguma coisa. Mas a forma correta aqui, a sintaxe é constraint, o nome da constraint. Então, o primeiro valor aqui tem que ser o nome da constraint, que é valor positivo. Então, ó, constraint, valor positivo, check, e aí o check é a constraint que me permite verificar alguma condição. Que no caso, ó, o valor tem que ser positivo e maior que zero. Então, salário, a coluna salário tem que ser maior que zero. Ok? Então, a alternativa aqui, correta aqui é a C, né? Estou definindo uma constraint que se chama valor positivo. Você pode escolher o nome que você quiser. E a regra através do check. O que ele vai checar? O que ele vai verificar? Se o salário é maior que zero. Mais uma questão aqui da FCC de 2022 para o TRT Piauí, para técnico em TI. Então ela traz aqui uma estrutura de tabela, create table, TRT func, com o número da matrícula, com o nome do funcionário e o telefone, e aqui a definição de uma constraint e o campo para a gente informar essa constraint. E qual que é a questão? Fala assim, ó, para criar uma restrição cujo nome seja matrícula única, de forma que os campos número de matrícula e nome func sejam únicos, a lacuna 1 deve ser corretamente preenchida com... Como é que nós vamos preencher isso aí? Ele quer dizer que número matrícula e nome funcionário sejam únicos. Ele poderia ter colocado aqui na frente, né? Espaço unique, espaço unique. Mas não, quer colocar depois, sem problema. Vírgula, né? Separou aqui a última coluna e colocou a regra. Então, constraint. Agora aqui em seguida vem o quê? O nome da regra, matrícula única. Então aqui a gente já corta, ó, porque não vem primeiro o nome da regra. Aqui também. Então, ó, matrícula única. Constraint, matrícula única. Esse é o nome da regra. Beleza. Aí agora vem a regra em si, que é unique, né? Então, unique e unique. As três opções possíveis. Legal. E aí, como é que eu faço para dizer aqui que esses dois campos, esse e esse, são únicos? Aqui eu tenho separado por end, aqui por vírgula, e aqui eu definindo o unique duas vezes, né? A resposta correta é a D, tá, pessoal? Alternativa D. Número matrícula, vírgula, nome func, né? E você pode colocar aqui mais colunas que você quer que sejam únicas.